Ótimo, vamos começar a lançar. Tem uma coisa que a gente pintar os materiais. Tem uma coisa que a gente não colocou que foi a questão do telhado aqui. A gente vai vir aqui no segundo pavimento. A gente pode trabalhar com uma laje impermeabilizada ou colocar um telhado aqui no nosso platibanda. Nós vamos colocar um telhado até porque depois eu quero trabalhar o pluvial com vocês de uma forma diferente. Então, eu venho aqui no segundo pavimento e eu vou criar aqui, então, um telhado. Arquitetura, telhado, e vou fazer aquele nosso telhado de fibrocimento embutido aqui, tá? Vou tirar aqui a inclinação, já não precisa, deslocamento também não precisa, e eu vou criar o nosso telhado. Eu vou tentar colocar água somente para essa lateral aqui. Vamos ver se a altura não vai ficar muito alta, senão a gente vai criar duas águas, tá? Então, eu vou deixar só a inclinação desse lado, uma inclinação aqui de 12%. Vou dar um ok e no 3D eu vou ver como que vai aumentar, ó. Deu bem certinho, não vou precisar. Caso ele passasse aqui, para eu não precisar aumentar muito a minha platibanda, eu simplesmente faria duas águas, tá? Ou faria uma água só aqui pro fundo, faria mais tranquilo. Mas deu tudo certinho. Eu vou fazer da mesma forma, criar esse outro telhado aqui para essa região da caixa d'água, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou deixar a inclinação para esse lado. E vou dar um ok. Aqui no 3D ela ficou bem baixo, né? Então a gente vai subir aqui, deslocar em torno de 1,20. Vai ter que descer um pouquinho, deixar 1 metro. Opa, 1 metro. E aí ela fica certa. E a gente vai colocar a nossa caixa de água nessa região também. Então eu venho aqui em segundo pavimento, eu vou clicar com o botão direito nesse telhado e vou ocultar na vista. E agora eu vou colocar a minha caixa d'água ali. A gente vai colocar uma caixa de água de 500 litros, tá? A gente vai ter essa projeção ao redor da minha caixa d'água, que seria como se fosse uma área de manutenção. Mas a gente vai conseguir, de qualquer forma, fazer a manutenção certinho. Se eu vier aqui no 3D, o meu telhado esconde, ó, a minha caixa d'água, ficou certinho. E ainda tem uma altura boa de manutenção ali para minha caixa, tá? Então, basicamente, a gente lançou o que precisava ser lançado. A gente vai começar a pintar agora também. Então, a gente vai definir alguma paleta de cores aqui para estar utilizando. Vou fazer em tons mais de cinza, tá? Uma cor mais neutra. E as aberturas a gente vai deixar elas com preto. Vamos fazer em alumínio preto. Tá? Como que eu faço? Vou clicar aqui na minha porta e aqui nos materiais, vamos ver se a gente vai ter, ó, material do painel e material do montante. Então, eu vou mudar aqui para alumínio preto, tá? Para a gente ter um destaque um pouquinho maior aqui para as nossas aberturas. Agora que a gente vai trabalhar, então, com a parte de alumínio preto, com a parte de materiais, ele fica um pouquinho mais pesado. Ó, já trabalhou montante. Às vezes ele demora um pouquinho mais para carregar, então pode ser que demore um pouco mais aqui. Vou mudar aqui o montante também, o painel a gente já conseguiu alterar. E vou deixando tudo em alumínio preto. O meu vidro eu sempre vou deixar aqui, ó, em vidro comum, tá? Vou dar um ok. Vou mudar essa aqui também. Beleza? E vidro comum. Vou dar um ok aqui. Ela já ficou no preto. Já mudou a de trás ali, porque ela era a mesma. Que eu vou editar também. Beleza. Então, mudei aqui as cores. Uma questão para a gente ver é a questão do acesso aqui da minha caixa d'água, tá? Eu vou alterar a altura.
eu vou mudar aqui a direção da minha altura, eu vou colocar uma portinhola nessa direção aqui. Então, aqui eu já não consigo entrar, vai ficar meio baixo. Então, esse telhado aqui, a gente vai mudar a inclinação dele e depois a gente vai fazer ele desaguando aqui. Então, isso que é importante a gente já pensar aqui na hora do lançamento. E se a gente não tiver essas percepções, depois na hora de fazer os demais projetos, a gente ou tá conversando com o projetista, ou então a gente voltar e fazer essas alterações, tá? Então, eu vou editar o perímetro e eu vou mudar a minha inclinação para essa direção. Aqui eu não vou ter mais inclinação, eu vou dar um OK. E a minha caixa d'água, ela vai passar a ser nesse outro canto aqui. Então, deixa eu ocultar aqui pra gente ver ela certinho. Tá? Então, a gente vai ter nessa região aqui, na verdade, aqui na frente, mais pra frente, porque a gente vai ter o acesso nessa lateral aqui. Ok? Vamos colocar o telhado novamente, exibir na vista os elementos. Vou desocultar aqui embaixo, fechar os elementos ocultos. Vem em 3D e agora sim, eu vou dar um DR para vir aqui nas portinhas. E bem aqui em cima, eu acho que a gente tem uma porta menorzinha. Que é até esse alçapão aqui, ó. Em que eu vou editar o tipo dele, eu vou fazer ele menor. Vamos ver se de 1 por 1 tem peitoril. Vamos tentar remover essas restrições. Ok. Tentar remover. Meu peitoril aqui eu vou deixar menorzinho. Tá? Então, ponto 2. Vai diminuir essa minha porta também de ponto 8 para ponto 8. A gente vai vir aqui e vai inverter a direção. Ah, não, tá certo. Mas inverter aqui ela para fora mesmo, tá? Pra gente não ocupar esse espaço aqui dentro. Então, a gente precisa subir ela aqui para que ela fique certa, que ela não pegue no telhado, mas que eu consiga abrir. Então, eu vou alinhar ela aqui certinho, ó, com a minha parede. Vou vir aqui no meu 3D e eu vou ter que conseguir abrir essa minha porta, tá? Então, talvez a gente vai precisar mexer nessa questão de telhado aqui, ou então mexer na altura, né? Deixar em vez de ponto 8, a gente deixaria ali uma altura de ponto 7, né? É possível ter uma abertura nessa condição. E aí a gente sobe aqui um pouquinho, e como a abertura vai ser para fora, vai ser mais tranquilo, tá? Então aqui eu já tenho a minha abertura. Eu vou inverter a minha abertura dela para o outro lado. Então aqui o pessoal vai vir para fazer manutenção, vem aqui pelo telhado, abre a portinha, consegue entrar ali na minha caixa d'água bem tranquilo, tá? E ela fica para os fundos, então não aparece aqui na nossa fachada. Agora eu vou começar a pintar, então. Como que eu faço isso? Eu venho modificar e aqui eu vou ter esse ou o atalho PT, ou então aqui eu vou clicar nessa funçãozinha, vou dar um clique e aí a gente vai começar a pintar. Certo, ele vai abrir aqui a minha aba de materiais. Se o material já está configurado, é só vir aqui copiar e aí ir colando, ou então a gente vai ir na aba gerenciar materiais, depois a gente vê. Deixa eu ver se eu já tenho uma pintura aqui. Vou colocar um tijolinho, um revestimento de tijolinho. Eu acho que a gente não vai ter. Então, vou dar um Ctrl Z, eu venho em gerenciar materiais. E vou fazer um material aqui de tijolinho. Então, nessa parte aqui, a gente vai ter um revestimento. Então, a gente vem aqui. Não tenho. Vou criar um material. Venho aqui embaixo em criar novo material. Vou renomear esse aqui. E vou colocar como tijolinho, revestimento. Vou dar um OK. E aqui eu vou mudar. Venho em aparência. Aqui em substituir esse recurso, substituir, e aqui eu vou pesquisar então se eu já tenho algum tipo de tijolinho pronto. Caso não tenha, a gente consegue carregar, consegue fazer aqui também, só colocar tijolo. Ele vai abrir aqui uma visualização, consigo
Você vem aqui na setinha, ele já muda aqui, então para lateral. E eu já posso escolher qual que vai ser o tipo de tijolinho que eu vou usar. Utilizar esse mesmo, tá? Eu tenho ele que tá mais claro ou ele mais escuro. Vou utilizar o mais escuro. Então, eu venho aqui, clico nas setinhas, ele já veio para cá, fecha essa aba. E aqui eu já venho em gráficos, tá? Vou utilizar a mesma cor aqui na renderização. O primeiro plano de superfície, quando eu vi aqui, eu preciso mexer. Então, no caso, o primeiro plano a gente vai fazer em estilo tijolinho. Vou deixar mais cinzinha claro e vou colocar um padrão aqui de tijolinho. Um maciço do lado. Aqui eu tenho um tijolo, ó. Vou dar um ok. E aí o meu padrão de fundo, eu vou deixar com preenchimento sólido e eu vou colocar a mesma cor que eu tenho aqui em cima, ó. É o 120, 83 e o 67, tá? Vou dar um ok, padrão de corte não vou mudar agora e eu dou um ok aqui no meu material. Agora sim, eu venho modificar, venho aqui na minha pintura e aí a gente vai escolher esse material do tijolo para colocar ali na frente, tá? Ele já está selecionado, caso não, a gente procura lá. E aí sim eu venho aqui, ó, e venho pintando, então, a minha parede que eu quero, tá? E deixei essas duas aqui com revestimento. Agora eu vou ver se tem alguma tinta mais escura. Tá, deixa eu ver, eu tenho pintura preta. Epóxi, tá? A gente vai, vamos ver como é que vai ficar essa cor. Qual coisa? É, essa cor mesmo que eu quero, tá? E aí eu vou pintando. Eu quero que vocês vejam uma coisa, que eu venho aqui para pintar o meu componente aqui e ele não pinta, tá? Por quê? Eu preciso entrar dentro dele aqui para pintar. Então eu posso entrar e aí eu clico e seleciono aqui qual o material. Nesse caso, o meu material vai ser concreto. Depois eu só vou pintar por fora, tá? Eu vou deixar certinho pintado. Então aqui eu vou vir selecionar, vou colocar concreto. Ele vai puxar aqui, queimado. Vou dar um ok, mas agora sim eu venho aqui em pintar e aí eu pinto aqui ele da corzinha que eu quero. Na verdade, primeiro edita ele, daí vai em pintar. Não vai funcionar. Agora sim, eu venho aqui e vou pintando. Tá? Vou dar um concluído, vou concluir o modelo. Aqui ficou mais uma partezinha sem pintar. E agora eu vou ver se a gente tem um cinza claro para pintar o restante aqui da nossa residência. Pintura cinza, vou deixar assim mesmo, um cinzinha. Então o restante aqui vai ser em cinza. E aqui no meio até vou deixar, vamos ver se como é que ficaria esse friso se eu pintasse ele de cinza. Tá?
Beleza, pessoal. Pintei aqui todos os frisos também, deixei tudo certinho aqui. E essa aqui é a nossa residência, tá? Passei bem certinho aqui. E agora sim, a gente tá então com ela toda lançada, pintada, tudo certinho. E agora a gente vai começar a fazer então a nossa parte do detalhamento.